Por que a Datacom é importante? Preço atual sobre o valor patrimonial. Dividend yield é o que é a liquidez diária? Então, vacância é exatamente... Saudações, amigos. Vamos papear? Vamos bater um papo mais uma vez hoje sobre fundos imobiliários. Eu queria ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o vocabulário que envolve tudo por trás dos fundos imobiliários. Tem algumas palavrinhas que a gente às vezes se confunde. O que será que está dizendo isso? O que será que significa essa palavra? E é importante entender, porque cada vez que você entende melhor cada palavra, você consegue fazer uma melhor avaliação daquilo que você está estudando. Muitas vezes você tem um recurso limitado para comprar uma certa quantidade de cotas de um fundo e aí você quer fazer uma comparação entre um fundo e outro. Então é importante você definir quais são as métricas, quais são as variáveis que vai fazer com que você faça a opção de comprar um fundo A ou um fundo B. E eu separei aqui algumas dessas denominações que eu acho que são importantes para o entendimento. Por exemplo, a Datacom. Por que a Datacom é importante? Exemplificando, quando eu vou comprar cotas de um fundo qualquer, vamos denominar aqui um fundo XYZ, eu vou lá consultar a Datacom. A Datacom está lá, dia 30 de abril. Se eu compro as minhas cotas até o dia 30 de abril, eu vou ter direito a receber os proventos referentes ao mês de abril. Essa data é a Datacom, 30 de abril. Se eu comprar no dia, por exemplo, 1º de maio, no dia seguinte, e o nome dessa data é DataX, aí eu não faço mais jus ao recebimento dos proventos referentes ao mês de abril. Eu só vou receber os proventos agora dessas cotas que eu estou comprando no final do mês de maio. Ok? E logo depois da Datacom, você pode consultar data de pagamento. Vai estar lá o dia que vai ser creditado o provento na sua conta, referente àquela cota do fundo imobiliário. Então, Datacom e data de pagamento são duas coisas importantes. Você já sabe antecipadamente quando você deve comprar e quando você vai receber os proventos referente às cotas do fundo que você comprou. Sobre a data do pagamento, no exemplo que eu citei há pouco, dia 30 de abril é a Datacom. É aquela data que eu faço jus ainda ao recebimento dos proventos referentes ao mês de abril. A data do pagamento vai ser, por exemplo, dia 15 de maio. Quando chegar dia 15 de maio, eu só vou ter o direito de receber esses proventos se eu comprei a minha cota até a Datacom, até o dia 30 de abril. Tá bom? Se eu comprei a partir do dia 30 de abril, não vou fazer jus ao recebimento desses proventos no dia 15 de maio, referente ao mês de abril. Vou receber os proventos na próxima data de pagamento, que provavelmente vai ser 15 de junho. Outra palavra que eu acho importante para o entendimento é a liquidez. Por exemplo, a liquidez diária. O que é a liquidez diária? É o volume de recursos negociados entre compra e vendas das cotas de um fundo imobiliário em um dia. Então, eu tenho o meu parâmetro. Quando eu compro um fundo imobiliário, eu quero que aquele fundo imobiliário tenha pelo menos R$ 1 milhão por dia de negociação. E por que isso é importante? É importante porque quanto maior o volume negociado no dia, ou seja, quanto maior a liquidez, mais fácil vai ser eu comprar aquela cota do fundo. E quando eu quiser vender a minha cota, eu tenho a facilidade de encontrar o comprador. Então, eu vou ter liquidez. Eu vou comprar a minha cota no momento que eu quiser e eu vou vender a minha cota no momento que eu quiser. Isso é a liquidez. Esse é um parâmetro importantíssimo na escolha de um fundo imobiliário. Porque a gente fala, né? Uma das grandes vantagens de investir em fundo imobiliário e não na construção de um prédio, na compra de uma casa, é exatamente a liquidez. É a facilidade que eu tenho de transformar aquele meu patrimônio em dinheiro na minha conta.
Um outro parâmetro, uma outra palavra que é importante na avaliação é a vacância. Você, quando compra um fundo imobiliário, você sabe que você está investindo para receber proventos através de aluguéis. Então, vacância é exatamente aquele número que me mostra: será que os imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário estão sendo bem alugados? Por exemplo, se você tem 10 casas e você vive desses recursos dos aluguéis dessas casas, qual é o seu interesse? Que as suas 10 casas estejam alugadas. Se dessas 10 casas você tiver só 5 casas alugadas, você vai ter 50% de vacância. Se você dessas 10 casas só tem 8 alugadas, você vai ter 20% de vacância. Então qual é o melhor número de vacância? 0. Quanto menor esse número, melhor para você, que é o proprietário das cotas daquele fundo. Porque todos os imóveis daquele fundo estão faturando com aluguel. Então a vacância ela não deixa de ser também um parâmetro importante de comparação, se você quer investir num fundo imobiliário e tem um recurso limitado para escolher um ou outro. Outra denominação importante, e talvez seja uma das mais importantes, mas nem por isso ela deve ser a única a ser consultada, porque são várias variáveis. Eu tenho que encontrar um conjunto de variáveis que, quanto mais variáveis eu determinar para escolher o meu fundo imobiliário, quanto mais eu tiver, menor vai ser o meu risco na hora de escolher o seu fundo imobiliário. Essa variável é o Dividend Yield. Dividend Yield é quanto foi que rendeu o meu investimento em 12 meses. Que percentual foi esse? Existe aí um número mágico, né? Todo mundo quer colocar o seu recurso em um investimento que dê pelo menos 1% ao mês, que é um número excelente, diga-se de passagem. Não é todo investimento que você consegue ter 1% ao mês. 1% ao mês é um grande sonho para todo investidor. Mas você, olhando esse parâmetro, você vai ver quanto é que aquele fundo imobiliário está rendendo para os proprietários das cotas em um ano. Então tem fundo imobiliário que rende 5% ao ano, tem fundo imobiliário que rende 10% ao ano, tem fundo imobiliário que rende 8% ao ano, isso vai variar muito. Agora, esse não pode ser um parâmetro único utilizado, porque muitas vezes, e é importante você ter consciência disso, se um fundo imobiliário ele paga um dividend yield muito alto, tem outros riscos envolvidos que devem ser estudados. Tem que entender os porquês. Por que será que esse fundo imobiliário paga uma cota de dividend yield tão alto anual? Porque tem aquela máxima: quanto maior for a rentabilidade, maior será o risco. No meu parâmetro, por exemplo, eu posso comprar fundos imobiliários que rendem até 6% ao ano, desde que esse fundo imobiliário tenha uma grande chance de não desvalorizar ao longo do tempo. Porque a rentabilidade do fundo imobiliário mês a mês com os aluguéis é importante, mas também a gente tem que ver quanto é que essa cota está valorizando ou desvalorizando. Porque às vezes você tem um dividend yield alto, mas a desvalorização daquela cota também foi muito grande. Se a desvalorização da cota ela é muito grande, às vezes até ela anula o ganho do dividend yield. Então, de forma simples e resumida, o dividend yield é aquele valor que você vai receber no ano de rentabilidade do investimento que você fez quando você comprou as cotas do seu fundo imobiliário. Outro parâmetro muito importante para a tomada de decisão é o PVP, é o preço atual sobre o valor patrimonial. Isso é muito importante para eu saber se a cota do meu fundo imobiliário está cara ou barato. Quando esse PVP é igual a 1, quer dizer que a minha cota, aquele valor está justo, ele é do tamanho do patrimônio que o fundo imobiliário possui. Se esse PVP ele é acima de 1, quer dizer que aquela cota está cara. Aquela cota ela está com um valor maior do que o patrimônio total do fundo imobiliário. E o ideal
é quando o PVP está abaixo de 1. Quer dizer que aquela cota ela está barata. O valor patrimonial do fundo ele é maior até do que a quantidade de cotas totais. Então o PVP é um parâmetro muito importante, porque eu posso comprar aquele fundo imobiliário numa cota que ainda está barata, porque além de eu ganhar a rentabilidade mensal com os aluguéis, eu posso ganhar também na valorização daquela cota. Ao contrário, também é verdade. Se eu compro uma cota que é acima de 1, eu estou comprando aquela cota de maneira que ela está cara. Essas são algumas das palavras importantes, parâmetros que ajudam a gente a definir a compra sobre um fundo imobiliário. Tem outras importantes, mas vamos lá. Em doses homeopáticas, a gente chega lá e consegue construir um patrimônio que lá na frente, mais adiante, vai ser a minha coluna de ativos que vai gerar aquela renda passiva que eu não precise do meu suor, do meu esforço físico para ter um valor mensal que possa me dar um conforto e também a minha família. Vamos conversar mais sobre outros parâmetros e outras coisas importantes na tomada de decisão de comprar um ativo na Bolsa de Valores. E quero pedir uma ajuda a vocês. Me contem aí nos comentários se alguma coisa não ficou clara, alguma dúvida que você tenha, no que esse vídeo pode ter lhe ajudado de alguma maneira. Vamos interagir que juntos a gente vai crescer muito mais. Um abraço.